Oi, oi, gente. Eu sou a Nina e o vídeo de hoje vai ser mostrando como é que eu faço efeito pérola nos livros de colorir, que é um elemento que eu sei que aparece muito, é muito recorrente. E eu quero passar algumas diquinhas para vocês de lápis de cor, para um pouco além até de somente dar esse efeito pérola. Então, bora lá que eu tenho umas coisinhas bem legais para vocês. Eu quero mostrar como é que eu fazia antes. Vou pegar aqui um colorido que é um pouquinho antigo, mas não tão antigo assim. Ele é de 2022 e aqui vocês vão poder ver bem. Eu vou aproximar vocês um pouquinho. Nesse trecho aqui, né, aparece bastante. E eu fazia um efeito que eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz, que ele é um pouco mais simplificado, num estilo puxado pro cartoon, né? Um estilo mais cartoonizado. E que é fácil de fazer, fica um resultado bonito. Você já pode dar um efeito que fique interessante aí nos seus coloridos. Outra coisa que eu gosto muito dele é que ele é prático também, rápido de fazer. Então, a gente sabe que quando aparece, né, elas são parte de um objeto. Ela não aparece uma pérola isolada, né? Aparecem várias. Então, a gente replica esse efeito, né, com mais facilidade, porque ele é mais rápido. Fica mais interessante assim. Eu fiz aqui também nesse trecho aqui, ó, do cabelo dela, né, que vem aqui dessa coroa. E é basicamente o mesmo efeito ali, né? Então, aqui é um colorido mais antigo, de 2022, era como eu costumava, eu achei assim, fiquei nessa zona de conforto por bastante tempo, eu repliquei ele em outros coloridos depois que eu aprendi a fazer assim, né? Mas tem como melhorar. E recentemente eu finalizei um colorido aqui que nem é todo feito por mim. Esse livro eu comprei ele de segunda mão, né? E aí veio o fundo pintado, tava faltando o relógio e essa parte aqui das pérolas. Deixa eu chegar aqui com vocês, pra vocês verem. E aqui eu já fiz um efeito que ele é um pouco mais realista. Ele não ficou mais realista ainda, porque o traço da Hannah é um traço bem grosso. Deixa eu ver se eu acho aqui algum que não tá colorido. Mas, enfim, as bolinhas, elas ficam bem evidentes, né? E aí é complicado de você apagar. Ó, aqui tem. Né? É complicado de você, por exemplo, uma solução era esfumar com lápis preto, mas olha como aqui é pequenininho, né? E aí, pra fazer isso, fica mais complicado. Essas daqui estão até que no tamanho médio, vai. Já foi difícil de fazer, elas nem são tão pequenininhas. O que eu fiz aqui pra melhorar um pouco foi passar caneta em gel branca, né, contornando elas. Mas ainda fica meio artificial. Então, eu vou ensinar aqui pra vocês um que deixa mais realista, mas eu vou mostrar também como é que faz esse. A ideia é fazer 3 propostas aqui para que vocês possam aplicar aí nos livros. Eu tô reforçando esse efeito aqui com lápis de cor. É possível construir ele em outros materiais, né, em outras mídias, vamos assim dizer. Mas eu vou fazer aqui com lápis de cor e se vocês tiverem interesse eu posso trazer também fazendo com outros materiais. A primeira diquinha que eu quero passar é que se vocês quiserem desenhar, né, esses efeitos para ficar mais bonitinho, né, é interessante vocês terem uma reguinha assim. Tem stencil também, né, mas o stencil ele é molinho. Não sei se é tão legal assim para você pegar ali só o contorno, sabe? Essas reguinhas costumam ser bem baratinhas. Essa daqui ela vem no conjunto, né? Ela é mais cara porque vem várias réguas, mas essas isoladinhas assim, ó, você acha fácil em papelaria, tem pra vender até na Amazon, gente. E eu gosto sempre de ter elas, né? Inclusive fiz esses esboços aqui usando elas de base. O lápis de cor que eu vou estar mostrando aqui, né, como é que faz esse efeito, como é que constrói esse efeito, é o Super Soft da Faber. Eu tô usando aqui uns que já estão em cima da minha mesa por causa do colorido que eu já tô fazendo. Inclusive, vou deixar o link aqui, a live que eu gravei ontem. Recomendo vocês irem lá assistir, tô passando muitas dicas de como fazer um tutorial colorindo pele fantasia, né? No caso, a gente tá trabalhando com a pele de sereia.
E de verdade, eu tô passando muita dica lá. Então, super recomendo. Aqui é o meu Super Soft de 50, minha caixa de 50 cores, mas eu vou tentar deixar as referências aqui das cores, tanto o nome, né, que aí vocês podem utilizar esse nome para pegar nas caixas, nas outras caixas da Faber, como a referência numérica, que eu sei que o Supersoft hoje tem a referência numérica, nessa daqui é uma caixa mais antiga, e ela não vinha com nenhuma referência. Então, vinha atrás, né, quando você virava a embalagem, via os nomes das cores. E aí eu colocava aqui, né, eu etiquetava assim. Mas hoje a Faber faz com referência numérica, né, então eu vou tentar passar aqui para vocês, na medida do possível, as duas referências. Não garanto que vai dar tudo certo, mas a gente tenta, né? A primeira coisa que eu acho interessante é a gente pensar na iluminação, porque a iluminação vai mudar tudo, assim. Quando eu falo tudo, é tudo. Eu vou trabalhar aqui com as iluminações mais prováveis primeiro, né? As duas mais prováveis, que é uma vindo da direita e outra vindo da esquerda. Básica. Né? Vou fazer uma com o ponto de luz sendo no centro e uma mais diferentona, que é a iluminação vindo de trás do objeto, né? Essa é uma que é mais trabalhosa, um pouquinho mais chata de você conseguir deduzir o efeito, mas não é impossível. Eu vou utilizar aqui o sépia, que a gente ainda não vai pintar, que eu quero só mostrar pra vocês um estudo de luz, né? Pra onde é que a gente vai começar. Bom, se a luz está vindo, né, daqui, então ela bate aqui, ó, nesse pontinho, né? E a gente tem essa zona aqui, que é uma zona que vai ser exatamente da cor do objeto. Como a gente tá falando de uma pérola, esse é o ponto alto, e a pérola é real, independente da cor, né? Mesmo quando a gente tá falando de uma pérola que é preta, né, que é toda pretinha, ela, como é um objeto que ele tem um acabamento meio que perolado, metalizado, né, ali de cima, então ela reflete essa luz exatamente na cor que a luz é. Então, se a gente tá falando de uma luz branca, uma luz artificial mesmo, né, tipo essa daqui que eu tô utilizando, que é uma luz de LED e tal, vai refletir a luz na cor branca aqui. Se a gente está falando de uma luz mais amarelada, né, ou a gente está trabalhando num ambiente fechado, que tem uma fonte de luz que tem uma cor, ela vai refletir exatamente a cor daquela luz. Então, aqui é o ponto de reflexão. Aqui eu estou marcando, mas a gente não marca esse ponto. Na ilustração, a gente só tem que ter consciência de que ele vai ficar, né, em branco. É o ponto branco. Então, a gente tem que imaginar também que essa pérola está em alguma superfície, geralmente ela está, né, pendurada ali no pescoço, está num detalhe de uma coroa, né, como eu mostrei aqui para vocês. Ela faz uma sombra na superfície em que ela está. Se a gente está botando a luz aqui, a sombra vai ser para cá. E a sombra, eu vou passar aqui um traço só para a gente, né, ter uma noção. A luz, ela bate daqui, então ela pega aqui e ela vai pegar aqui, ó, essa parte. A gente faz uma reta aqui, ó, e continua. Então, a sombra da pérola vai até este ponto aqui. Se a gente estivesse falando no pescoço, por exemplo, aonde ela tocasse o pescoço, né, que seria essa zona aqui, seria bem mais escuro, né, e depois ela iria clareando para cá. Aonde a sombra toca, né, ó, aqui, ó, onde a sombra toca, ela fica mais escura, e aí ela reflete, né, e na área de reflexão ela fica mais clara. Então, a gente faria aqui e faria, supondo que ela estava aqui toda apoiada na superfície, a gente iria fazer toda essa região aqui. Aqui eu vou supor que ela tá só mesmo em cima de uma mesa, né? A gente tá vendo ela em cima de uma mesa, então não vou colocar aqui toda essa região sombreada, não, né? Então a gente, onde ela tá tocando a mesa, ela faz uma sombra bem forte, depois a gente vem suavizando essa sombra. Ok? Ah, reparem, ó, que eu fiz a outra reta aqui, ó, de onde tá vindo
esse ponto de luz. Então, a sombra fica em toda essa região aqui, onde ela toca mais forte, né? E depois ela vai diluindo, tanto para um lado quanto para o outro. Né? Até aqui, entendemos. Aqui, como a gente está falando de um objeto que tem esse efeito, que a superfície dele reflete a luz, por exemplo, vamos pensar na tela de um celular, né? O celular aqui, ó, tá refletindo a luz e reflete exatamente na cor da luz, vocês percebem, né? Mais ou menos o mesmo efeito da pérola. Quando a luz toca aqui a mesa, ela dá um reflexozinho e deixa uma parte aqui dessa pérola esbranquiçada. Né? E ela acompanha o contorno do objeto, que é o que eu tô fazendo aqui. Então, aqui vai ser a região em que a gente vai começar essa sombra mais escura. E aí a gente vai subir ela fazendo um degradê. E a gente vai fazer esse degradê no sentido esférico, porque a gente está trabalhando aqui com a ideia de que essa pérola é uma esfera. Na natureza tem pérolas em outro formato, né? Tem pérola oval, também tem pérolas que são lapidadas, né? Aí, então, aqui como a gente está trabalhando no formato esférico, a gente vai fazer esse degradê nesse formato. E aqui a gente tem mais ou menos uma construção base, vamos assim dizer, de luz e sombra dela vindo pela esquerda aqui da pérola. Mas ela pode também vir da direita. E aqui eu vou fazer uma construção um pouquinho diferente, só para não ficar assim, um espelho do outro, né? Eu vou fazer como se ela viesse da direita, mas ela não vem tão do alto. Ela vem de um ponto mais baixo. Esta daqui é a nossa luz, né? O nosso ponto de iluminação. E aí, de novo, a gente vai fazer esse estudo. Então, a luz vem daqui, ela vai bater em uma parte aqui dessa pérola e vai deixar essa região em branco. Aqui eu tô marcando, né, para estudos, a fim de estudos, mas a ideia é deixar ela branco. Uma dica que eu dou, se você tem um lápis branco que ele é relativamente pigmentado, você pode passar esse lápis branco nessa região para evitar que você acabe pigmentando ela. Outra dica é passar, por exemplo, o giz de cera, porque o giz de cera, ele dá tipo uma impermeabilizada nessa região e você não consegue pigmentar o lápis certo. Então, às vezes a gente tá colorindo ali, né, rápido e esquece, né? Então, para não pigmentar isso de uma vez, não correr esse risco, tem essas duas dicas, né? O branco da Supersoft, por exemplo, super daria certo aqui. Tem outros lápis brancos que são macios, da Faber, tem um da caixa de aquarelado, que eu sei que ele tem um pigmento bom que passa aqui em cima, né, e não deixa pigmentar tão forte a cor que você estiver utilizando para essa pérola. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulho de carro passando, de coisa, porque eu moro praticamente numa avenida, entendeu? E aí eu tô gravando esse vídeo de dia e não tem como. Vai ter esses sons e é sobre. Então, dada essa dica, né, aí para impermeabilizar o ponto de luz, a gente vem e faz as mesmas retinhas aqui, né, saindo aqui da luz. Aqui, eu vou supor que, por exemplo, a luz está vindo aqui do canto, essa pérola tá pendurada aqui no colar, né, e no pescoço, né, e ela toca a pele aqui desse lado, mas não toca ali, né, ali não tem mais pele para ela tocar. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai deixar só um pouquinho, uma zona bem menor de reflexo, né, dessa luz, porque a luz pode ser que bata numa parede, que vem atrás, em algum lugar ela vai bater, vai gerar um reflexozinho aqui, tá? Mas é um reflexo menor. Você pode, inclusive, fazer mesmo toda a região preta e depois vir só com uma borracha elétrica bem fininha aqui para apagar, né, um lápis borracha também, ou então a caneta em gel branca. Só para deixar uma linhazinha ali. E aí a gente vai puxar até esses pontos aqui, né?
Então, aqui é a região mais escura. E aí a gente vem subindo, fazendo o degradê, né? Lembrando do formato esférico, né? Do degradê. Construindo essa esfera. Tá aí. Aí você pergunta, Marinê, aqui. Porque aqui ela tá pendurada, né? Nesse pescoço. E aqui é uma região que ela ainda tá pegando no pescoço. Vai fazer uma sombrinha? Vai. Mas é uma sombra bem contida. Ó. E ela é uma sombra maior aqui, à medida que se distancia, né? Do ponto de luz. E aqui é bem focada. E pronto. Esse é o efeito. Aí, obviamente, aqui você vai trabalhando mais esse degradê, né? Agora, a gente vai falar de uma luz que vem de cima. Exatamente como tá a luz aqui, né, que eu tô usando pra gravar o vídeo. Então, a gente vai bem no centro, mais ou menos no centro, né? Porque também aqui a gente tá fazendo tudo no olho, não precisa ser assim tão perfeccionista. Marca esse centro aqui. Eu marquei tanto que ficou escuro, deixa eu apagar aqui. Tá aí, né, marcado assim, vou deixar assim. E aí, toda a borda vai ser escura. Vem pro centro fazendo um degradê. Então, a borda aqui, as bordas, né, todo o contorno da pérola vai ser mais marcado. E a gente vem trazendo pro centro ele esfumando, né, até ficar branco ali. Mais ou menos esse é o efeito, a luz vindo de cima. E aí a luz vindo atrás do objeto, né? Então, a gente tem, deixa eu pegar aqui alguma coisa. Vou pegar aqui só o meu apontador. Então, aqui a gente tem um apontador, a gente tá observando ele, mas a luz, ela tá vindo aqui, ó, por trás dele. Como é que a gente veria, né? Então, como a iluminação tá vindo de trás, a gente pode pensar já em fazer toda uma cobertura do objeto. Esse tipo de sombreamento, ele é bem não usual, né? E aqui eu tô mostrando ele, eu sei que o foco do vídeo é feito de pérola e tal, mas eu tô mostrando ele só pra vocês terem essa noção basiquinha de luz e sombra pra quando vocês forem fazer aí os coloridos de vocês no geral, né? A gente pensa primeiro assim. E aí, aqui é meio que o oposto desse. Ela vai estar bem escura aqui nesse ponto, porque é o ponto que tá menos iluminado. E aí, como o objeto é esférico, ela vai refletindo, aqui a luz vai bater atrás dela em algum ponto e vai refletir aqui. Por isso que ela vai ser mais escura só aqui no centro, né? Aí os arredores já vão suavizando, né? E bem no contorno dela, bem nos entornos mesmo dela, eu vou aqui vir com a caneta em gel branca só para efeitos demonstrativos. Ela vai refletir por completo a luz, né? Então, ela vai ser branquitia aqui. Ou você pode também vir apagando aqui, se você fez a lápis, pode usar a borracha elétrica ou borracha de precisão aí que você tenha, né? Porque é o ponto em que ela reflete a luz, né? Que é um estudo bem rapidão, né? Vou botar aqui que é a luz frontal. E aqui é a luz vinda atrás, né? Vinda na parte de trás. Aqui, né, explicado essa breve aula de luz e sombra, eu vou fazer aqui alguns efeitos. Eu vou utilizar essa daqui, tá? Só que no caso eu vou fazer com a luz vinda da direita. A pérola que eu vou demonstrar é uma pérola mais comumzinha
Tenho uma pasta no Pinterest de efeitos, né, de coisas para colorir. Eu tenho uma que é só de uma referência aqui que é só mostrando, né, coisas de pérola. Eu vou fazer essa daqui que ele chama de cold white, né, que é aquele branco frio, que é de uma certa forma um efeito bem comum aí de pérola, né, pra gente fazer. As cores aqui são mais basiconas, então dá pra vocês pegarem aí de referência qualquer lápis de cor que vocês tiverem. Obviamente, aqui eu vou fazer uma base com uma cor só e depois vocês vão testando outras cores, olhando outras referências, né? Pra que vocês vão expandindo esse catálogo de possibilidades, né? Com esse efeito. Aqui, né, efeito cartoonizado, a luz, eu vou colocar aqui só a títulos, né, representativos. A luz vindo daqui. Tô vindo aqui com lápis preto de início, porque a gente vai fazer um estudo aqui rápido de sombra dela, né? Então, se tá vindo aqui, ela vai ter um ponto de iluminação. Aqui eu já vou até pegar o branquinho da Faber. A iluminação dela vai ser essa região aqui, ó, de todas elas, né? E essa daqui, ó, que tá mais atrás, ó, a luz bate assim nela, então vai ser um pouco mais diagonal. Essas duas aqui, ó, vão ser mais frontais, essa daqui já vai ser, assim, um pouquinho mais embaixo, né? A gente tem que prestar atenção em todo esse conjunto. Foi por isso até que eu fiz mais de uma, que é pra mostrar pra vocês que à medida que... geralmente a gente não faz só uma pérola, né, como eu falei. Então ela vem descendo assim, todo um colar, né, todo um ornamento, uma joia que ela tá acoplada ali, ou tá fazendo parte. E aí a gente tem que pensar em toda a construção dela. Então, se nesse lado aqui, né, nessa região, nós temos a iluminação aqui atrás, nós vamos ter o ponto de sombra. Venham com esse preto com a mão bem leve. A gente não vai marcar ainda tudo. Percebam que eu já tô deixando um pontinho ali, que é onde a luz reflete, né? Ela bate em algum outro lugar que reflete uma luzinha branca aqui atrás. E a pérola tem esse reflexo muito forte, né? Muito presente. Aí a gente vem descendo, fazendo tipo um C aqui ao contrário. Né? A gente vem descendo até quase chegar na marcação que a gente fez com o branco. Vocês aí na câmera não estão enxergando, mas eu consigo ver aqui onde foi que eu coloquei esse branco. Porque o branco da Supersoft, ele é meio opaco, né? E aí ele marca, de uma certa forma, o papel. Fica aí uma dica também para utilizar uma cor branca que seja assim, né? Que você consiga ver, de uma certa forma, a diferença ali no papel, para você não extrapolar ela. E daqui eu já vou aquietar com o meu branco. Lembre-se que esse efeito aqui é um mais simplão. Esse lápis branco não, acho que é esse lápis preto, acho que eu falei branco. E aqui eu já vou pegar o cinza. O cinza da Faber que eu indico é esse que é azulado. Pode ser qualquer lápis que seja um cinza mais frio, para essa tonalidade de pérola que a gente tá querendo fazer aqui. E aí eu já vou vir por cima aqui, já vou começar a construir um degradê. Percebam que eu passei o cinza até um pouquinho por cima do branco, né? Ele não pegou tanto, ele pegou um pouquinho, né? E a ideia é essa mesmo. E aí agora eu vou só melhorar esse degradê. Então eu venho aqui com preto relativamente contido aqui nessa região. Eu vou fazer esse daqui gravado e eu acelero os outros, só pra vocês verem como é que fica o efeito no total. Né? Venho aí até essa metade, fazendo esse degradê. Venho com o cinza azulado, misturando ele com esse preto, tirando um pouco a intensidade do preto e chegando com ele aqui no branco.
chego aqui na região do branco, eu pego o lápis branco e venho com esse branco. Ele é um branco com pigmento, eu venho misturando ele aqui. Passando ele por cima. Tudo isso, apesar de eu estar pegando aqui com uma certa precisão, né? Eu não tô botando força, tá? No lápis. E aí a gente tem um efeito mais cartunzinho, né? Não tão realista, mas que já é um efeito que fica legal. Eu vou vir aqui com a caneta em gel e reforçar essa parte do branco. E eu ainda vou reforçar mais um pontinho aqui, né? E aí você pode até brincar, vir trazendo, fazer mais uns pontinhos assim. Não tem problema, porque a pérola tem essa característica, né? Quem gosta também quiser vir no próprio contorno, passando a caneta em gel preta, não tem problema. Quando eu terminar aqui o efeito delas, eu vou passar pra vocês verem como fica legal também. A gente ficou assim, o resultado. Tô dando aqui umas aproximadas em vocês, né? E perceba como fica um resultado legal, né? Não é um resultado de pérola realista, longe disso. A gente vai fazer aqui um mais realista, né? Mas já fica muito legal, já dá um ar da graça, né? Fica divertido. No colorido como um todo já dá uma vivacidade, já mostra ali um certo domínio técnico, o que eu acho muito legal. E é uma coisa que é rápida de fazer, porque você só pega aqui o ponto onde você quer de luz, o ponto onde vai ser a sombra, né? Faz um degradê ali no meio, nessa transição, e pronto, você já cria ali um efeito bonito, vem com a caneta em gel só para melhorar, né? Esses pontos de luz e já fica incrível. Eu, pelo menos, gosto muito quando eu tô, né, mais, quero fazer um colorido mais descontraído, não tô, assim, tão focada em fazer algo, né, ultra trabalhado, eu vou direto nesse estilo aqui. O estilo semi-realista é a gente querendo chegar lá, mas não chegando. Então, de novo, eu vou botar aqui só pra gente mudar um pouco as coisas, né? Aliás, não, vou botar tudo na mesma luz, porque aí vocês comparam bem, né? Então, aqui a gente vai deixar a mesma fonte de iluminação. Tô com lápis preto de novo, tá? E se esse é o ponto de luz, né? Vamos pegar aqui o branco primeiro. Então, a luz aqui, nesse vai bater. Vai bater nesse aqui bastante, aqui nessa lateral dele, nessa lateral aqui e aqui nesse ponto, né? Subindo aqui um pouquinho. É a lateral, mas sobe um pouco. Pronto. Eu já consigo aqui ver mais ou menos onde é que eu demarquei. Então, o lado oposto onde eu demarquei aqui, que onde eu marquei a iluminação, vai ser o lado oposto, vai ser o ponto de sombra. Então, aqui, aqui. Aqui. E aqui. Já perceberam uma certa diferença, né? Vim com o preto de uma forma muito mais contida. E é isso mesmo. Agora eu vou acrescentar uma cor. Então, vamos lá. Aqui eu utilizei o branco. Eu utilizei o cinza azulado. E utilizei o preto. Utilizei 3 cores para fazer esse efeito aqui.
Aqui eu vou inserir uma cor a mais. Então, a gente vai vir com branco. Vamos ter o cinza azulado também, porque o cinza azulado é meio que a cor base da nossa pérola misturada com branco, para dar esse branco mais off-white, né, que chama um branco frio ali, como tinha no efeito da pérola. Aqui é o cinza mais intermediário. Esse cinza aqui vem na caixa do Super Soft de 50 cores. Infelizmente não é um cinza mais quente, né, então vai ficar destoante, mas eu vou mostrar pra vocês que ainda assim é possível, não tem problema. E por fim, a gente vai utilizar o preto. Por fim, que eu já botei ali, né? Por que inserir uma cor a mais, né? Se com aqui eu já mostrei que com 3 cores é possível. À medida que a gente vai querendo dar mais efeito no lápis de cor, é interessante a gente acrescentar cores e acrescentar camadas. Então, vocês vão ver aqui que essa construção de camadas não vai ser tão simplificada quanto foi aqui, né? Ela é mais uma construção mesmo de camadas. E por isso que eu trouxe a técnica no lápis de cor, porque quando a gente fala de tintas, né, aquarela, ou até mesmo marcadores, né, marcadores à base de álcool, tinta guache, giz pastel oleoso, enfim, ou esses outros materiais, a gente tem que pensar mais nessas camadas. E o lápis de cor aqui eu consigo simplificar essa construção de camadas para vocês de uma forma que vocês consigam absorver isso melhor. Vocês podem pegar isso e levar para outras técnicas, né? Vai ficar mais fácil de entender e descobrir mais ou menos como é o processo, esmiuçar esse processo de colorir em camadas, né? E simplificar ele para que vocês consigam reproduzir no colorido de vocês. Então, eu achei mais interessante trazer com lápis de cor primeiro por conta disso. Coloquei o branco, coloquei o preto, até aqui muito parecido com o outro, mas agora a gente vai começar a construir esse degradê de uma maneira melhor. Então, eu venho aqui com o cinza, que é aqui o da minha caixa de 50 cores do Super Soft, que é a caixa que eu tô usando. E aí eu venho fazendo um degradezito, né, pra cá. Lembrando que isso aqui é um formato esférico, então a gente tem que construir esse degradê dando esse sentido, né? Então, eu venho até mais ou menos a metade. Então, o que que acontece? Eu passo o cinza por cima do preto, pra gente suavizar esse preto e, ao mesmo tempo, escurecer esse cinza. E esfumo ele pro interior da esfera, até mais ou menos a metade. Não chego ainda na região que tem um branco. Agora eu venho com o cinza azulado. E aqui é muito importante a gente, de fato, misturar essas cores que a gente utilizou aqui de base com esse cinza azulado, porque a gente quer que o efeito seja mais frio, né, dessa pérola. E aí a gente vai chegar com esse cinza azulado na região do branco, assim, ó. Vai só passar por cima, mas não vai pigmentar ele com força, né? Agora a gente vem com o branco, né? E o branco vai ajudar a mesclar tudo. Então, a gente passa por cima. Eu vou lembrar vocês que eu não tô utilizando muita força aqui, apesar de eu estar pegando na ponta do lápis, eu não tô pressionando ele muito no papel, tá? Eu tô fazendo uma força média. E aí vocês percebam que o simples fato da gente ter acrescentado uma camada a mais e uma cor a mais, né, entre essas camadas, e ter trabalhado elas de uma forma mais
ter trabalhado elas com mais calma, né, fez com que a gente criasse um efeito perolado mais bonito. Agora, a gente vai vir com a caneta em gel. A caneta em gel que eu tô utilizando aqui pra fazer é a Jelly Roll da Sakura. Essa daqui é a 0.8. E a gente vai vir nos pontos de iluminação. Eu vou primeiro passar aqui na região em que eu utilizei o lápis branco. E aí eu vou mostrar bem aqui a referência pra vocês, rapidinho, pra vocês verem uma coisa curiosa. Eu vou dar até um zoom aqui. Aqui ela tem, aqui obviamente seria um efeito mais realista, mas ela tem um ponto de brilho aqui bem forte, né? E ela tem uns pinguinhos assim perto, né? E percebam que todo ao redor dela é uma zona de iluminação, né? Porque é esse o efeito da pérola. Então, aqui a gente vai botar onde é esse ponto de brilho mais intenso. É exatamente no sentido da iluminação, né? Aqui vai ficar assim aqui, mais ou menos. Aqui já é mais nessa pérola. Aqui é mais no meiozito dessa e aqui é no pontinho mais alto dessa. Né? A gente vai fazer isso aí e vai vir com esses pontinhos a mais, né, próximo aqui. Aí, a gente vai pegar o lápis preto e vai dar uma leve reforçada na sombra e um pouquinho só ao redor desses pontos de brilho. Só um pouquinho, gente. Quem achar o lápis preto demais, pode vir com o cinza. E aí a gente tem um efeito mais semi-realista. Também pode passar, né, a caneta em gel branca ao redor. Aqui eu não vou passar, eu vou deixar assim mesmo. Agora sim, a gente vai falar de efeito realista, né? Eu vou começar o efeito realista de uma forma já diferente. Eu vou pegar o lápis cinza, ao invés do lápis preto. A luz vai permanecer exatamente no mesmo lugar, né? Ela vem daqui. Aqui a gente já vai, como a gente tá pensando em realismo, a gente já vai ter um pouquinho mais de cuidado. A luz vem daqui, esse é o ponto. Então, ela faz um tracejado. Aqui eu vou fazer bem suave pra depois apagar. Aqui, ó, ela vai bater e ela vai bater aqui também. Porque aqui eu quero ter mais esse cuidado, pra poder o efeito ficar o mais interessante possível. Então, agora a gente vai primeiro isolar cada bolinha, né? Vamos pensar em cada pérola individualmente. Vamos começar por essa daqui de cima. De início, nós vamos marcar assim, uma bola dentro da bola, né? Nós vamos contornar ela só que internamente, deixando aí um espacinho bacana do interior dela. Pronto. Essa é a primeira etapa. A luz nela vai bater com mais intensidade aqui, ó. Porque aqui essa bola tá na frente, né? Então, essa daqui, a gente vai pegar o lápis branco e marcar aqui, né? Marca ele aqui nesse contorno também. E aqui é a área de mais iluminação dela. Se aqui é a área de mais iluminação, onde é que vai ser a região mais escura? No lado oposto, que é aqui. Então, a gente vai marcar aqui. Contido. E vai puxar um leve degradê pro meio. Mas assim, uma construção bem suave, tá? Bem parecida com aquela que eu tava fazendo ali em cima, só quando eu tava demonstrando. Essa é a base. Então, agora a gente vai vir com preto de fato e marcar, reforçar um pouco esse contorno aqui, né, de região escura e esfumar ele levemente.
né, esfumar a bordinha dele aqui. Eu volto com cinza e ajudo a esfumar esse preto ainda mais. É aqui, gente, a gente vai fazer uma pausa e parar de isolar a bola. Vamos pensar agora no objeto como um todo. Se a gente tem a luz vindo daqui, né, e a gente tem uma pérola na frente dela, aqui, então essa pérola aqui vai fazer sombra nela, né? Só que não é uma sombra de inteiro, de inteira escuridão, ela não vai ter essa região toda aqui ofuscada, porque a luz vai bater nessa pérola aqui e vai refletir de uma certa forma. Então, a gente vai vir com esse mesmo cinza e construir aqui um pouquinho a sombra dessa pérola também. Então, aqui a gente vai descer um pouquinho, né, e construir essa sombra. Até aqui tá massa. Vamos vir com o cinza azulado e vamos começar a dar uma misturada nisso tudo. O cinza azulado a gente vai pegar ele e esfumar um pouco nessas bordas aqui, pra não ficar tão brancão essa região aqui. E aqui vem um passo extra, né? Eu vou pegar este lápis que tá enorme, como vocês podem ver. Essa cor aqui, ela se chama vinho claro, se eu não estiver ficando doida. E ela não tem nada a ver com vinho, tá, gente? Ela é um cinza também, assim, meio violeta, sei lá. Mas é mais um tom de cinza. E como ela é fria, eu vou utilizar ela aqui pra dar mais um acabamentinho. Tá vendo aqui a região branca? Essa região eu não pinto de jeito nenhum, tá bom? Aí agora, eu vou vir com lápis branco, dando uma misturada nisso tudo. E o acabamento final, nessa pérola. Aí agora, eu vou pegar a minha borracha elétrica. Se você não tiver borracha elétrica, você pode usar uma borracha de precisão, né? Tem um lápis borracha da Faber-Castell, que é relativamente fácil de achar. E agora eu vou marcar os pontos de iluminação. Da nossa bichinha aqui. Esse bem daqui eu errei, né, que eu fiz embaixo porque eu tava olhando a referência, mas eu me esqueci que aqui a gente vai ter uma sombritia por conta da pérola aqui embaixo, né, dessa pérola aqui que tá fazendo a sombra. Eu vou vir com um pouquinho só do preto, tá, gente? Aqui pra indicar melhor que é uma região de sombra, né, vou dar uma reforçadita nele aqui também. E aqui, pra não ficar tão claro, eu venho com cinza, né, e melhora um pouco isso. Deixa eu ver aqui. Agora eu acho que tá mais bacanudo. Percebam que nesse daqui eu não fiz os pontos de iluminação com a caneta em gel. Eu vou vir com ela agora no final. E eu vou vir com uma mais fina, que é a 05. A pontinha dela é mais precisa ainda. Eu vou só contornar. Porque aqui no caso, o ideal era não ter esse contorno tão forte, né? Eu fiz aqui porque é o que acontece mais comumente, né, nos livros de colorir. A gente tem um contorno assim mais fortão e acabar tendo que apagar com alguma tinta branca, né, com caneta em gel. E reparem como fica belíssima a nossa pérola aqui. Então, eu vou replicar esse efeito aqui, levando em consideração toda essa questão que eu falei de luz e sombra, de uma tá perto ali da outra, né?
para vocês verem como é que fica o efeito por completo, compararem, né, e ver qual é o que é mais do agrado de vocês. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele seja de alguma ajuda pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês tiverem mais alguma dica aí de efeito que vocês gostariam de ver por aqui, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificações, caso você ainda não tenha ativado, e de deixar o like desse vídeo aqui, porque esse tipo de conteúdo dá um certo trabalhinho de fazer e tal. Então, ajudem a gente aí. O canal tem crescido muito bem nesses últimos 2 meses e eu tô muito feliz com o empenho de toda a nossa comunidade. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo para ajudar mais pessoas, eu agradeço demais. Eu vou ficando por aqui, né? Vou deixar no final do vídeo aí algumas recomendações de conteúdo desse estilo para vocês continuarem aqui no canal, né? E também não se esqueçam de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, que eu deixo outras redes sociais minhas que eu sou ativa nelas, né? E também do link do Pinterest, porque aí vocês podem pegar aquela referência de pérola que eu mostrei pra vocês, né? Que tem várias cores. Eu tô com a proposta aí de começar a postar mesmo, assim, vídeos nesse estilo, né? Pra mostrar passo a passo, imagem de passo a passo pra deixar lá pra vocês se inspirarem. Então, dê uma passadinha por lá, roubem as pastas. Me mandem também referências por lá, eu adoro, tá? É uma das redes sociais que eu mais gasto meu tempo. E é isso, gente. Muitíssimo obrigada pela audiência de vocês. A gente se vê logo logo e tchau, tchau.